O presidente Lula se manifestou sobre a desistência de Joe Biden a concorrer pela reeleição nos Estados Unidos. Então a gente chama o repórter Bruno Pinheiro, que traz mais informações, o que Lula falou e quais são as repercussões aí em Brasília. Boa noite, Bruno. Uma resposta em menos de 24 horas, viu, Tiago? Ótima noite a você, sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação. Excelente semana quem nos acompanha. Essa fala do presidente Lula foi hoje um pouco mais cedo durante agências internacionais. Em uma entrevista, Lula disse que é importante, nesse momento, reconhecer, independente de quem será o vencedor, se um homem ou se uma mulher, e continuar com esse relacionamento, na verdade, que não seja abalado. Lula relembrou, inclusive, a eleição do presidente americano, que não vai para uma disputa para a reeleição. Relembrou que ficou muito feliz quando ele foi eleito e que essa resposta, uma decisão de ser candidato ou não, era uma decisão única que somente ele deveria anunciar. Nós já temos a fala do presidente Lula durante uma entrevista hoje na residência oficial no Alvorada, um pouco mais cedo. Vamos rever então essa fala do presidente aos jornalistas. Gosto muito do Biden. Gosto muito. Respeito muito o Biden. Bem, a candidatura do Biden, eu disse no início, quando se começou a discutir se ele ia sair ou não, que dependia dele. Somente ele pode entender se ele tem condições ou não tem condições. Então, seja um candidato democrata, seja o Biden, seja o Trump, a nossa relação vai ter uma relação civilizada de dois países importantes que tem uma relação diplomática, sabe, de séculos e que a gente quer manter. E que temos parcerias estratégicas importantes com os Estados Unidos, nós queremos manter. Ainda com esse olhar internacional, Lula voltou a falar sobre as eleições na Venezuela, que acontece nesse final de semana. Lula disse que ficou também um pouco assustado em relação à fala de Nicolás Maduro sobre ele não reconhecer o resultado das eleições, um derramamento de sangue, algo semelhante. Lula reforçou que enviará então um nome especial do Ministério das Relações Exteriores, que vai acompanhar justamente essa eleição no final de semana, mas tem sido de forma muito atento esse olhar muito sensível do Itamaraty sobre essa movimentação nas eleições internacionais, tanto nos Estados Unidos quanto também na Venezuela, sobre uma resposta. Qual o tom dessa resposta para evitar uma escalada, uma crise diplomática? Então, tudo que é respondido em relação a essas articulações, seja nos Estados Unidos ou na Venezuela, existe ali um entendimento de que é necessário não ser tão radical, tão imediatista nessas respostas e um pouco mais cauteloso também. Tiago. Estaremos acompanhando o Bruno Pinheiro com todas as informações da diplomacia brasileira. Até mais tarde, bom trabalho. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre a Venezuela, não só a declaração do presidente Lula, mas também toda a repercussão. Agora, ainda falando sobre os Estados Unidos, nossos comentaristas. Bom, Dora Kramer, a reação de Lula pela desistência de Joe Biden, ele tenta deixar uma porta aberta, dizendo que o Brasil vai dialogar com quem quer que seja, com quem vencer as eleições nos Estados Unidos. Dora. Olha, mais que uma tentativa, ele realmente coloca a porta aberta, é uma mudança de inflexão, porque antes de dizer que a decisão cabia ao Biden, ele tinha dito que ele torcia para o presidente Biden. E aí, claro, orientado pelo Itamaraty, que isso realmente não é uma ingerência, mas é uma opinião que não cabe durante a campanha. O presidente Lula fez isso na Argentina e, enfim, não ficou bom. E a orientação ali é para que seja mantido esse pragmatismo e que o presidente Lula evite juízos de valores, evite declarações, adjetivos e também não caia na tentação, nessa era de eleições aqui no Brasil, de fazer comparações entre Donald Trump e Jair Bolsonaro. Né? Ele gosta muito de fazer comparações, mas tem essa orientação para que se mantenha o pragmatismo. Isso oficialmente, para efeito externo do público, porque internamente a torcida pela Câmara, especificamente pela Câmara, principalmente depois do discurso de agora há pouco, é total e absoluta no governo todo.
Colbert, nesse ponto que a Dora fala, será que o presidente vai tentar evitar esse tipo de comparação ou resistir a essas comparações que já desde ontem vêm sendo feitas entre Brasil e Estados Unidos? Tiago, diplomaticamente não cabe ao presidente, que é um chefe de Estado aqui no Brasil, ficar com torcida para uma eleição que acontece em outro país e país que é amigo do Brasil nas relações diplomáticas, comerciais, etc. Politicamente não cabe ao presidente fazer esse tipo de torcida, em especial porque o Donald Trump está na frente e provavelmente vai ganhar as eleições. Se essas eleições fossem hoje, segundo as pesquisas, provavelmente ele seria o eleito. Então, é muito ruim para ele aderir a uma campanha, seja com torcida, com manifestações favoráveis e com comparações, quando esta outra campanha vai mostrar que aquele que ele tem como opositor sai na frente. Se fosse o contrário, se a Kamala Harris estivesse liderando nas pesquisas, já fosse uma unanimidade no Partido Democrata, Donald Trump estivesse com dificuldades, eu acredito que politicamente para ele seria muito melhor aderir a essa campanha, até porque se a torcida dele vingar numa vitória, isso também resulta em capital para ele, em prestígio, em uma vitória, mesmo que seja na torcida. Então, não cabe nem diplomaticamente, nem politicamente, neste momento, ao presidente Lula entrar nessa dividida, fazer qualquer tipo de discurso a um lado ou a outro, cabe a ele mesmo a neutralidade.